Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de redação com a professora Alciele Nobre no canal que mais te prepara para a produção de uma dissertação padrão Enem. Nos nossos últimos vídeos, vocês vêm acompanhando aqui a sequência de análise temática e na aula de hoje o tema será sobre a ameaça do garimpo ilegal à preservação socioambiental no Brasil. Olha que tema interessante, atual, nunca caiu no Enem, está relacionada aí ao eixo meio ambiente e sociedade e a gente vai discutir sobre isso agora, neste momento. Eu sempre digo que é muito importante observar o recorte temático. Primeiro, esse substantivo que introduz a proposta, a ameaça. Então, olha que esse substantivo já revela a problemática. Não é aquele tipo de recorte temático que a gente tem que transformar num problema. Depois, outro ponto, garimpo ilegal, porque é preciso destacar garimpo ilegal. A atividade do garimpo, ela não é ilegal, tá? Está lá na Constituição, mas depende de condições, parâmetros e normas aí para essa atividade acontecer. Nós vamos falar do garimpo ilegal e ameaça a quê? Ao socioambiental, ou seja, tanto a questão da sociedade, ser humano, como o meio ambiente, porque uma coisa está relacionada à outra e vamos falar dessa questão no Brasil. Eu gosto de fazer isso para que você tenha segurança, não tangenciar o tema e muito menos fugir ao tema, porque longe da gente esse grifo zero, tudo bem? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui lembrando que o garimpo, ele não é ilegal. A garimpagem, ela está sim de acordo com a legislação, tem o Estatuto do Garimpeiro, mas isso depende de uma solicitação do requerimento da lavra garimpeira. Tem lá os órgãos, a Agência Nacional de Mineração, que é responsável por essa regulamentação e fiscalização dessa prática no Brasil. Eu chamo você a refletir sobre o seguinte, suponhamos que você tem um espaço, uma terra, e você descobre um metal precioso nessa terra. Você pode explorar a seu bel prazer esse metal precioso? Não. No Brasil isso não pode. O que aquela legislação determina? Que você só vai poder explorar, extrair este metal, se você pedir autorização à Agência Nacional de Mineração, para que você estabeleça técnicas que tenham menos impactos ao meio ambiente. E essa é a regulamentação, então é preciso compreender sobre isso. Outro ponto que quando a gente fala sobre o garimpo no Brasil, eu acho que vem à mente com relação, sobretudo, às questões mais atuais, as comunidades indígenas, não é? Ou seja, os Yanomamis, principalmente uma região que tem muito metal precioso, sobretudo o ouro. E tem sido esse local mais explorado por esse extrativismo mineral ilegal. A título de conhecimento, o Map Biomas tem um dado que traz o seguinte: na região da Amazônia, 66,2% é a área de mineração, né? 62%. Na Mata Atlântica, nós temos aí 17,4%. Somando tudo, mais de 80% da área de mineração do Brasil está na Amazônia e na Mata Atlântica. Cerrado, Caatinga, os Pampas Gaúchas, então tem um número bem menor, né? No Pantanal, não há um dado que resista à mineração. Razões também da própria natureza que não condiciona isso. Mas agora vamos entender sobre esse ponto. O garimpo ilegal, ele é muito danoso, ele ameaça brutalmente a humanidade, que traz, assim, efeitos de uma crise humanitária, não é só uma questão ambiental, não. Nós temos um minério, que é um minério, né, um metal muito pesado, que é o mercúrio, que ele é utilizado em larga escala, de toda forma aí, abusivamente para a obtenção, sobretudo do ouro, que é um metal precioso. E esse uso do mercúrio traz danos ao meio ambiente porque polui os rios, polui as matas, polui o solo, né? Vai prejudicar tudo aquilo que está no bioma, inclusive os animais que ali estão, que são consumidos como alimentos. O solo, que é utilizado para a obtenção de plantas, também como alimento, e aí vai promover uma crise para as pessoas que moram nesse local. As pessoas que comem peixe, que comem plantas desse local. Além da atmosfera que é poluída. Então essas pessoas têm uma condição muito mais propensa a adquirir problemas de saúde, inclusive de caráter irreversível. Então essa é a grande problemática. Eu tenho efeitos danosos ao meio ambiente, é bom que fique esclarecido, poluição dos rios, assoreamento dos rios, desmatamento. Primeiro ponto, eu começo o garimpo como? Primeiro desmatando. Por outro lado, efeito danoso às pessoas que moram ali.
Por quê? Essas regiões são invadidas normalmente. Então, as pessoas que habitam, tanto os indígenas como as comunidades ribeirinhas, acabam sofrendo com muitos danos em relação a isso. Então, vamos pensar nisso para a redação padrão Enem. Vamos lá? Eu trabalho o quê? Problema, causa e efeito. Qual o grande problema relacionado à garimpagem ilegal? Primeiro, a violação das normas constitucionais. Como nós vimos, na Constituição tem um artigo 231 que diz o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costume, línguas, crenças, que é um artigo que versa o direito aos indígenas como povo tradicional a habitar nessas terras. E no terceiro parágrafo diz o seguinte: o aproveitamento de todos os recursos que tem ali, hídricos, incluídos aqueles de potencial energético, pesquisa também e lavra das riquezas minerais em terras indígenas, não podem ser exploradas aí de qualquer forma, somente com autorização do Congresso Nacional, e esses indígenas eles têm o direito a participar dos lucros desse extrativismo. É o que diz a Constituição. Então, quando há garimpo ilegal, há uma violação das normas constitucionais. Eis aí o problema. Além dos impactos ambientais, sociais e humanitários. Mas o que leva, a haver uma prática de garimpo ilegal tão impulsionada hoje no Brasil? Eu digo que há sim uma insuficiência de fiscalização dos órgãos públicos. Cielo, mas se tivesse lá o IBAMA, se tivesse a Polícia Florestal, a Polícia Federal, a autoridade que fosse aí competente, ainda iria acontecer por isso e por aquilo. Sim, mas se houvesse mais fiscalização, dificultaria mais esse trabalho, com certeza. Além disso, gente, por ser um metal precioso e ter mercado garantido, nós não podemos distanciar uma causa que está relacionada a um capitalismo. Não o capitalismo em torno de prática econômica, quando respeita as regras de uma sociedade, mas aquele capitalismo que desrespeita as regras de uma sociedade. Então, poderia colocar como causa aqui essa falta de fiscalização dos órgãos competentes a essas áreas e da punição devida, além de um capitalismo que age abruptamente desobedecendo às normas vigentes. Tudo bem? Quais são os efeitos? Vamos citar aqui os efeitos ambientais. Contaminação dos rios e de toda a vida que há nele, assoreamento dos rios, sim, desmatamento, redução da biodiversidade, desertificação e uma alteração climática, porque vai gerar efeitos climáticos, sim. Com danos sociais, nós vamos pensar no homem. Trabalho análogo à escravidão, comunidades da região são afetadas por essa poluição, contamina-se a água, contaminam-se os alimentos, o que implica em desnutrição, doenças que são ocasionadas também por esse acesso que se tem ao mercúrio, por esse contato que se tem com o mercúrio, que é um metal pesado, e várias violências que são sofridas na região de garimpos. As pessoas matam, muitas mulheres são estupradas, muitas pessoas são condenadas a uma violência, sim, nessas regiões. Então, o quadro é bem tenso, o quadro é bem problemático. A gente poderia citar aqui como repertório, eu acho interessante falar sobre o fato histórico. Assim que os portugueses vieram ao Brasil, lá na Carta do Descobrimento do Brasil, já deixa muito claro um trecho que o Pero Vaz de Caminha escreve, assim como registra a história, que ele diz o seguinte: nela, nesta terra, neste novo mundo, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem o vimos. Ou seja, as intenções do português aqui no Brasil, na chegada desse povo aqui no Brasil, já foi explorar o minério precioso. Só que será, lá no final do século XVII, que começará o ciclo do ouro na região de Minas Gerais. Descobre-se de fato o ouro que eles pretendiam, e aí já haverá uma exploração muito intensa desses minérios. Com o avanço aí da sociedade, gente, um outro marco histórico, Serra Pelada. Você, estudante do Enem, se não tem conhecimento sobre Serra Pelada, tem que ter esse conhecimento. Serra Pelada, gente, é assunto do Enem. O que aconteceu no início da década de 80, Serra Pelada foi, gente, o maior garimpo que aconteceu no Brasil. Essa exploração ocorreu nos primeiros anos da década de 80 e existia uma serra, um monte. Hoje se transformou numa cratera, já uma cratera. E essas pessoas tiraram à mão essa terra, escavaram essa terra à mão.
devastando toda a região, com a promessa de ficar muito rico. Muitas pessoas enriqueceram, obviamente. Hoje o que se tem? Um grande lago contaminado, que é uma cratera, onde era uma serra, em razão do mercúrio, porque atingiu lá os lençóis freáticos. Então, eu poderia citar a chegada dos portugueses ao Brasil, no período colonial, o ciclo do ouro em Minas Gerais, e também poderia citar Serra Pelada como repertório, sim, nessa redação. O Hans Jonas traz uma citação fabulosa, porque o Hans Jonas, ele trabalha com o princípio ético da responsabilidade, e ele diz que essa geração presente precisa cuidar do presente para garantir esse espaço adequado, equilibrado e preservado para gerações futuras. Nos lembra até um artigo da Constituição Federal, em que o ser humano e os agentes públicos têm o dever de garantir, sim, um ambiente preservado hoje para as futuras gerações, né? A Constituição deixa isso muito claro. Todos nós temos o direito de vivermos em um ambiente preservado e equilibrado. E eu, enquanto sociedade, e o poder público têm o dever de manter esse ambiente preservado para o presente e para as futuras gerações. Então, vale a pena pensar sobre isso. Um outro ponto também, eu adoro essa citação para qualquer eixo do meio ambiente, é do Paul Watson, o cofundador aí do Greenpeace, que ele diz assim: a inteligência e a habilidade das espécies para viver em harmonia com o meio ambiente. Então, essa espécie não é inteligente, porque ela não vive em harmonia com o meio ambiente, ela está destruindo, né, em busca desse poder, em busca desse dinheiro. Vale a pena aqui trabalhar, se eu falo em capitalismo, com o conceito parasitário do capitalismo, né? O Zygmunt Bauman diz que o capitalismo é um parasita. Como é que eu poderia dar um gancho nisso na minha redação? Né? Esse garimpo é atividade parasitária, que encontra tanto nessas comunidades ribeirinhas indígenas como no meio ambiente um hospedeiro, para agir, sugar toda essa energia, que no caso é o minério, a ponto de destruir. Ele faz essa analogia, então o capitalismo parasitário do Zygmunt Bauman é uma boa dica de repertório para a sua argumentação, além do Cidadão de Papel, do jornalista Gilberto de Mestagne, que ele diz que para muitas pessoas a lei está somente no papel, principalmente as pessoas menos privilegiadas, que são as pessoas que vivem nessas comunidades. A lei existe, o garimpo é regulamentado no Brasil, tem normas, tem tudo que se define para ele acontecer de modo legal, mas ele acontece aí a larga escala de modo ilegal. Portanto, cidadão de papel. Bem, vamos montar essa redação? Então vamos lá, sendo bem objetivo. O que é que vocês vão colocar na introdução? Vocês vão apresentar esse tema. Você pode fazer de várias formas. Você pode trazer uma ilustração, uma alusão bem criativa, você pode usar o período histórico, Serra Pelada, período colonial. Se traz esse fato histórico, você faz a problemática no período odierno, no período atual. Como está o garimpo ilegal atualmente no Brasil? Ele acontece em larga escala, ameaçando tanto as comunidades como o meio ambiente, o que é muito grave para o presente e para o futuro. E isso está relacionado a quê? Isso está relacionado, sim. Aqui já vai a ideia para a tese, aqui já vai a ideia para, colocando as causas aqui para anunciar o desenvolvimento. Isso está relacionado a uma baixa fiscalização dos agentes, né, públicos com relação a esse espaço de garimpo. Você pode colocar lá, né, portanto, vale salientar que a baixa fiscalização ou a insuficiência de fiscalização, não diga que não há fiscalização. Mas ela é precária, insuficiente, baixa. A insuficiência de fiscalização por órgãos públicos e as intensas práticas capitalistas são os elementos que mais impulsionam essa prática ilegal no país. Vamos pensar aqui no primeiro argumento, lá no desenvolvimento. E aí você vai colocar, inicialmente, vale salientar que essa baixa fiscalização dos órgãos públicos, das autoridades competentes neste espaço para a preservação, impulsiona esse extrativismo ilegal. E como é que você prova isso? Você prova isso por um dado estatístico: 66% da região da Amazônia é afetada. Quase 80% da Amazônia e Mata Atlântica atua aí o garimpo. E essa garimpagem, ela é ilegal. Ela acontece num nível de ilegalidade muito elevado, né? Então você pode destacar aqui esse dado estatístico. Eu estou comprovando exatamente essa ideia. Eu poderia até trazer uma alusão, não é verdade?
A inteligência e a habilidade das espécies para viver em harmonia, assim como diz o Paul Watson, que a inteligência é a habilidade das espécies para viver em harmonia com o meio ambiente, fica evidente que o ser humano, no Brasil, não está vivendo em harmonia com o meio ambiente em razão da intensa prática de garimpo ilegal, que fica comprovado, aí pam, eu coloco dados estatísticos. Gente, esse argumento fica sensacional. Essa falta de harmonia com a natureza traz consequências danosas à natureza. Aí você cita aí os danos que estão relacionados à natureza. Por que aí você vai citar os danos relacionados à natureza? Porque a gente vai deixar para outro argumento os danos sociais, que aí fica bem distribuído. Vamos para o segundo argumento? No segundo argumento você vai falar dessa intensa prática capitalista que subverte todas as normas do país. Fere um direito constitucional, que você poderia colocar como repertório. Você poderia utilizar, sim, o sociólogo Bauman no capitalismo parasitário. E, de fato, é isso que acontece, pois essa atividade ilegal deixa efeitos extremamente maléficos para a comunidade, deixa uma crise humanitária. Você pode citar a questão das violências, o trabalho análogo à escravidão, o que envolve também as doenças que essas pessoas contraem em razão do mercúrio, um metal pesado utilizado nessa garimpagem, a fim de obter cada vez mais o ouro. E esse mercúrio é lançado nos rios sem um controle algum, poluindo esse ambiente. Essas pessoas são muito suscetíveis a doenças. Então, foque nisso nos argumentos. Tópico frasal, colocar o repertório, associar a ideia núcleo desse tópico frasal e não deixe de destacar os efeitos, porque os efeitos vão sim fortalecer mais ainda esse argumento. Vamos pensar aqui no que você pode fazer na proposta de intervenção, porque já está chegando o finalzinho do seu texto. Proposta de intervenção: agente, ação, meio, efeito e detalhamento de um desses elementos. Essa baixa da fiscalização está relacionada a uma pouca quantidade de agentes do IBAMA. Diminuiu muito nos últimos anos. Então, o que seria interessante? Que o poder público ampliasse a quantidade de agentes de fiscalização nesses espaços do garimpo ilegal. Olha só, o Poder Público Federal, é bom destacar, IBAMA Federal, ação, ampliar o número de fiscais, de agentes fiscais nessas regiões de garimpo ilegal, por meio de quê? Por meio de concursos públicos, a fim de fiscalizar essas áreas e tomar as medidas cabíveis para a punição e a redução do garimpo ilegal. E aí você pode colocar no detalhamento que o Poder Público Federal tem o dever, sim, de manter a ordem nesse espaço, de garantir que os direitos sejam, sim, efetivados para que a população tenha, sim, o seu bem-estar devido. Tudo bem? Gostaram aqui deste tema? Espero por vocês aqui em mais uma aula com mais uma análise temática. Tome nota de tudo, volte esse vídeo se ficou alguma informação que você não compreendeu e comece a treinar a sua dissertação padrão Enem. Eu estou aqui na torcida por você. Tchau!